Vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos iniciar uma unidade nova, iremos iniciar a unidade 4 do material de vocês. Ela que vai falar sobre as características da população europeia, bem como das características econômicas. Então, a partir de agora, nós iremos dar ênfase a essas características mais socioeconômicas do continente europeu. Então, vamos que vamos para mais uma aula de geografia. Bem, pessoal, então como ressaltado, nós iremos trabalhar nessa unidade 4, falando sobre a população do continente europeu, bem como as características econômicas. Nesse primeiro momento, iremos falar principalmente sobre a população europeia, ok? Então, quando nós falamos do continente europeu, quanto principalmente à distribuição da população, nós vamos observar que as áreas mais elevadas as áreas de temperatura muito baixa, tá bom? As regiões mais elevadas e as de temperaturas muito baixas no inverno são as áreas menos povoadas, então despovoada do continente europeu. A grande concentração da população se encontra em alguns pontos específicos, principalmente em áreas que tiveram um processo histórico e econômico bem forte. Então, ao observar o mapa, você vai observar que essas áreas mais escuras que aparecem são as áreas que apresentam uma maior concentração populacional. E as áreas mais claras, como vocês observam aqui mais a norte, são as áreas de menor concentração populacional. Como foi ressaltado, as que apresentam temperaturas baixas são as áreas de pouca concentração populacional, tá bom? Despovoada. Então, lá em 2017, a população absoluta do continente europeu era em torno de 742 milhões de pessoas, que representa aí, se for pegar essa população e distribuir pela área territorial, daria em torno de 34 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que a área territorial do continente europeu, ela é quase do mesmo tamanho do território brasileiro, tá bom? Europa, que é formada por vários países, tem quase a mesma dimensão de um único país, que é o território brasileiro. O território brasileiro tem em torno de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que o continente europeu tem em torno de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Então, essa população europeia se encontra distribuída de maneira irregular pelo território, como eu já ressaltei, como vocês podem observar na imagem que aí está, tá bom? De maneira irregular, não há uma grande concentração em uma pequena faixa, enquanto que a maior parte do território apresenta baixa concentração populacional. Então, a maioria dos países europeus são densamente povoados. E o que quer dizer isso? São áreas que existe uma grande concentração de pessoas. Exemplo, nós temos a Bélgica, os Países Baixos, que tem em torno de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso é um número muito elevado. E as áreas de principais concentração populacional está no Vale do Rio Reno, na Alemanha, no Vale do Rio do Pó, na Itália, são as áreas principais de concentração. Como estava dando destaque, são as áreas que apresentam a maior concentração populacional dentro do continente europeu. Na imagem seguinte, você consegue identificar quais são as principais áreas, os principais metrópoles do continente europeu. Então, se você observar a legenda, você tem centro do espaço econômico dinâmico. Então, você tem essa área central, que abrange aqui regiões da Itália, como Milão, se adentrando por Munique, na Espanha, se adentrando até, por exemplo, regiões já mais já localizadas no território inglês, no caso, como região como Londres. Além disso, podemos ressaltar também as áreas mais periféricas, onde apresenta também um padrão econômico forte, mas não tão importante como a área central. Quando você vai observar aqui mais embaixo, você tem
as principais metrópoles do continente europeu. Então você tem as metrópoles mundiais, né? Como exemplo de metrópoles mundiais, nós temos Paris e Londres, ok? Paris na França e Londres na Inglaterra, são metrópoles mundiais. Isso quer dizer que são metrópoles que têm uma importância no mundo todo, tá bom? Que tem uma contribuição econômica e social no mundo todo. Nós temos as metrópoles europeias, são metrópoles de importância mais dentro do continente europeu, tá bom? Não tão importante como as outras. Barcelona, na Espanha, é um exemplo, tá bom? E entre outras. Madrid, também na Espanha, são consideradas metrópoles europeias. Roma, localizada na Itália também. Além disso, nós temos as metrópoles nacionais, né, que são metrópoles de importância dentro do próprio país. E aí você tem vários exemplos aí que você pode estar pegando. Beleza? Então, as principais metrópoles são essas que eu destaquei anteriormente. E para finalizar, você vai observar que a população europeia tem algumas características quando nós falamos principalmente de povoamento, nós falamos principalmente de qualidade de vida. Então, cerca de 731 milhões de habitantes fazem parte desse continente, em torno de 12% da população mundial. Nós vimos aqui que os dados de 2017 já é um pouquinho superior, né? Em torno de 742 milhões de habitantes. Existe uma grande diversidade de povos em uma pequena extensão territorial. E essa diversidade de povos dentro do continente europeu faz com que o continente ele ganhe algumas características, principalmente de instabilidade étnica, de conflitos étnicos. Por exemplo, você tem regiões da Espanha, né, a região da Catalunha, que tenta se libertar. Você tem casos, por exemplo, da população basca, que fica entre a Espanha e o território francês, que também tenta a sua independência. Você tem região da Irlanda, que também luta em prol da sua independência. Então, são várias regiões do continente europeu que têm características étnicas, existe uma variedade muito grande étnica dentro do país, dentro do continente, que faz com que haja essas instabilidades, os conflitos étnicos chamados. O continente ele é populoso e o mais densamente povoado do mundo. Populoso quer dizer que existe uma grande concentração populacional. Tá bom? Da mesma forma, é um continente povoado. A distribuição da população, como eu já ressaltei em aulas anteriores, ele é irregular, pois uma pequena faixa de terra concentra grande quantidade de pessoas e apresenta baixo índice de crescimento demográfico. O que seria isso? O índice de natalidade dentro do continente europeu ele é baixo, tá bom? Então é a redução populacional, baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida, que é a principal característica social do continente europeu, são as baixas taxas de natalidade, quer dizer, com um número muito pequeno de filhos por casal, tá bom? E uma expectativa de vida elevada, um número muito grande de idosos. Isso faz com que essa baixa taxa de natalidade reduza a quantidade de mão de obras no futuro próximo, né? E isso acaba gerando um incentivo muito grande para a imigração. E a alta expectativa de vida faz com que haja um número muito grande de idosos, acarretando os gastos com a aposentadoria e também tendo a carência de mão de obra, que eu já ressaltei, que são os encargos sociais. Então, uma expectativa de vida elevada, um país que tem um grande número de idosos, ele vai ter que ter muito gasto com a aposentadoria e também nos hospitais para o atendimento a essa população idosa. Beleza? Então ficamos por aqui com essas principais características do continente europeu. Na nossa próxima aula, nós iremos enfatizar algumas características mais específicas, né, quanto à composição étnica, mas principalmente quanto ao fluxo migratório e algumas regiões, fazendo alguns comparativos de algumas regiões, algumas com maior índice de concentração e outras com menor índice de concentração, isso focado por região, como o leste europeu e
o Oeste Europeu, beleza? Então ficamos por aqui, nos encontramos na próxima aula. Fazendo uma ressalva, é importante que vocês peguem agora o material didático de vocês, vá lá na página 106, 107, 108, 109, até a página 111. Leiam esse texto agora, posteriormente nós iremos colocar algumas questões para serem discutidas, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima!